noite, igreja. Tá ligado, Saulo? Tá ao vivo? Amém? Eu queria primeiramente, pedir que Deus venha abençoar vocês essa noite. Uma semana que a gente não está alheio, né, às informações, às notícias. E tanto o pessoal que está nos ouvindo pela internet, você que está aqui presente hoje, eu não sei se você tem algum parente, algum conhecido que possa estar passando por uma situação mais difícil devido ao que está ocorrendo, essa pandemia. Tive notícias hoje que em Franca não tem vaga mais em UTI, é uma coisa fora do normal. Então a gente tem que levar a sério mesmo, a gente tem que pedir a graça de Deus. E também pedir para que Deus possa ter misericórdia dessas vidas, misericórdia dessas famílias, amém? Que nós venhamos estar com o nosso coração ligado nas nossas coisas, na nossa vida, aquilo que a gente tem que fazer no dia a dia, mas que a gente não venha esquecer de pensar nessas pessoas também e fazer o possível, amém? Graças a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre Davi, um pouquinho sobre um certo momento, um certo acontecimento da vida de Davi. Eu vou estar lendo com os irmãos, eu quero que os irmãos abram a palavra do Senhor em 2 Samuel 12. 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Só que eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, porque depois a gente vai ler também um pouquinho do capítulo 11, um finalzinho do 10 e um pouquinho do 11, tá? Então você fica a sua Bíblia aberta aí e Deus vai estar falando com a gente. Amém, igreja? Graças a Deus. Que Deus venha falar conosco nessa noite. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens em uma certa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muitos gados. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais do seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre e a matou e preparou para o seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre, por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Feche seus olhos, igreja. Pai, nós estamos na sua presença nesse domingo, Senhor. Deus, por nós mesmos, Pai, pela nossa natureza, por quem somos, pode ser, Senhor, que nós não iríamos estar nem aqui, mas a sua graça, a sua misericórdia, Pai, nos trouxe até aqui nessa noite. Pai, em nós não há nada de bom, mas a sua graça, a sua misericórdia, Pai, esse favor imerecido que nós temos através do seu filho Jesus, através desse sacrifício, que eu posso falar de ti nesse momento, Pai, que eu posso levantar minha voz e falar da tua palavra, que eu posso estar aqui, Senhor, num altar falando de ti, falando dos seus ensinamentos, e o teu Espírito Santo falando através de mim e dos meus irmãos. Pai, fala em cada coração, Pai. Abre, Senhor, o entendimento de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que hoje nós possamos sair daqui um pouquinho melhor do que chegamos. Nós venhamos, Pai, novamente, subir mais um degrau na nossa fé, mais um degrau na nossa caminhada, mais um degrau rumo ao seu caráter, Pai. Mais um degrau para ser mais parecido contigo. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. Irmãos, eu creio que todos aqui já ouviram essa palavra. Eu creio que todos aqui, quando escutou eu lendo aqui esse capítulo 12, onde o profeta Natan está narrando para Davi essa história, essa parábola, e Davi fica com o coração enfurecido, todos já ouviram. Só que muitas vezes nós ouvimos essa história, ouvimos essa pregação, mas de repente a gente não chega um pouco mais perto, a gente não pega uma lente e coloca um pouquinho mais próximo, para saber realmente o que aconteceu, o que tão grande Davi fez, que pecado Davi fez. Para todos aqui recordam que quando o profeta Natan está denunciando aqui para Davi, ele está falando do pecado de adultério, todo mundo sabe disso, né? Davi então adultera com Betseba e então faz o que é mal, né, aos olhos de Deus, e vem o castigo. Então o profeta vai anunciar isso a ele. Até então tudo certo, parece algo assim, até condenável, até vamos dizer assim, nossa, realmente é errado, mas será que é isso tudo, né? Será que é isso tudo? E eu queria que você gravasse, que após eu fazer a exposição sobre isso, se tivesse, por exemplo, que ler um versículo, né, igual quando o pessoal lê só um versículo e prega em cima daquele versículo, eu iria escolher esse último, a metade desse versículo, onde o profeta Natan fala assim, ó: então Natan disse a Davi, você é esse homem. Eu quero dizer, irmãos, que você grave isso. Igual o profeta Natan disse essas coisas para Davi, e Davi de primeiro momento achou que, como assim, como essa pessoa pode fazer isso? Como? E se enfurece com essa história. E o profeta Natan diz para Davi, Davi, você é esse homem. Eu digo para mim, digo para você essa noite, por mais que você acha que não, eu sou esse homem, você é esse homem. Então nós vamos ver isso de perto. Se eu e se você é esse homem, nós vamos então entender se realmente o que Davi fez foi grave, e vamos entender, se desdobrar, e vamos entender como Deus age nessa situação, e como Deus agiu na vida de Davi, e como que Deus pode agir na minha vida e na sua vida, mesmo a gente sendo esse homem aqui. Amém até aqui, irmãos? Amém? Graças a Deus. Vamos lá. Irmãos, quando acontece esse adultério, vai ser bem rápido hoje, mas eu quero a sua atenção. Quando acontece esse adultério, Davi, ele está na sua casa. A palavra de Deus no capítulo 11, depois você vai ler com calma na sua casa, no finalzinho do 10 e o capítulo 11 inteiro, fala que Davi estava na sua casa, e que acorda de um descanso. Estava dormindo, e acorda de um descanso, e vai até a varanda do seu palácio, e vê uma mulher tomando banho. Só que se você olhar um pouquinho mais de perto, e uma situação que agrava essa situação de Davi estar na casa dele, tranquilo, de boa, como se diz aqui no nosso palavreado, é que Davi, ele tinha acabado de vir de uma guerra muito grande. Davi, ele tinha acabado de ser abençoado por Deus de uma forma tremenda. E eu posso dizer para você, que se você ler toda a palavra, quando fala das guerras que Davi ganhou, você vai ver que a guerra que foi anterior a essa passagem é uma guerra muito grande. Davi entregou uma vitória muito grande, Deus entregou uma vitória para Davi muito grande. Vamos ler aqui o finalzinho do capítulo 10, em 2 Samuel, você continua em 2 Samuel, tá? No finalzinho, capítulo 10, versículo 18. 2 Samuel, capítulo 10, um pouquinho antes do capítulo 11, no finalzinho, o versículo 18. Diz assim: mais uma vez, porém, os sírios fugiram dos israelitas. O exército de Davi matou 600 homens em carros de guerra. 600 homens em carros de guerra. 40.000 soldados de infantaria, incluindo Sobaque.
comandante de seu exército. Quando todos os reis aliados a Hadazer viram que ele havia sido derrotado pelos israelitas, renderam-se a Israel e se tornaram súditos a Davi. Depois disso, os sírios tiveram medo de voltar a ajudar os amonitas. Aí começa o capítulo 11 e começa a falar sobre essa traição e começa a falar sobre esse adultério. Aqui na versão da Bíblia que eu estou usando hoje, que é NVT, não sei no seu aí, mas no início do capítulo 11 está escrito assim: o pecado de Davi contra Betseba e Urias. Não sei se a de vocês está diferente. Irmãos, Davi estava tranquilo. Davi tinha acabado de conquistar uma batalha onde ele venceu 200 mil pessoas. Só pessoas em carruagem foram mais de 700. Então você concorda, uma guerra com 200 mil soldados do outro lado, foi uma vitória grande para o rei Davi. Então Davi naquele momento está um homem seguro, na certeza que Deus está com ele, na certeza que com ele não vai acontecer mais nada. Se Deus livrou ele daquela guerra contra 200 mil pessoas, então agora ele pode descansar. Então agora Davi pode chegar ali, chegou no topo e pode, como se diz, se deleitar. A palavra do Senhor no começo do capítulo 11, eu não vou ler todos os versículos, depois você vai ler em casa, vai falar que era um início vai falar o seguinte: no começo do ano, início de ano, e era costume dos reis ir para a guerra. E Davi nesse momento então não, fica em paz. Irmãos, se tem uma coisa que é um sentimento do diabo, é o sentimento que você é cristão, é um sentimento de pôr na sua cabeça que você é crente, que você já está tudo certo na sua vida, e que a partir de agora você não precisa vigiar, e que a partir de agora nada acontece mais com você, e você fica seguro de si, e aí pode dormir até meio-dia, e pode agora aproveitar da vida. Porque quando a gente está na batalha, quando a gente está passando por algo, você começa a ver que você está ali pelejando, você está confiando em Deus, mas na hora que as coisas estão tudo certo, é a hora que o diabo pode atentar. E aqui o diabo vem contra Davi. A palavra do Senhor vai falar que ele então acorda e está no seu palácio e vê essa Betseba tomando banho. Irmãos, quem de vocês aqui já ouviu essa pregação? E quantas vezes, até no meio das igrejas, muitas vezes quando vai falar sobre um adultério, vai falar que o irmão caiu num pecado, alguma coisa nesse sentido, vai falar assim: ah lá, ó, foi a Betseba, ah lá a Betseba. Não já teve vocês já ouviram essa coisa pejorativa quando vai falar disso? Parecendo que até que Davi, pecou porque a mulher estava lá, igual na novela, você assiste novela, não, a mulher paquerou o rei Davi, saiu e tomou banho para ele ver. Não, irmãos, a palavra do Senhor ela não dá nenhum adjetivo desse. Inclusive, ela vai falar um pouquinho mais para frente que essa mulher tinha acabado de fazer um ritual de purificação. Se você for ver na Bíblia e for estudar, você vai ver que esse ritual era feito após a mulher encerrar o ciclo menstrual, onde que a partir desse momento ela poderia ficar com seu marido. Essa mulher estava fazendo de repente esse ritual que a religião ordenava. E Davi, do seu palácio ali, vê a mulher tomando banho. Irmãos, eu fui atrás para tentar ver uma arquitetura desse palácio de Israel, como que seria. E você vai ver que na maioria das vezes, a casa do rei é sempre mais alta do que a casa dos outros. Sempre o rei tem a visão melhor. Então essa mulher, ela não estava ali se mostrando, ela estava fazendo um ato, um banho. E se você olhar na palavra, por isso que eu digo que eu quero pôr uma lupa nesse acontecimento, se você olhar na palavra, esse ritual, aonde que fala, eu vou pegar aqui o versículo, ó, ritual 11:4, versículo 4, capítulo 11, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 4, vamos ler aqui, o que fala, ó. Então Davi enviou mensageiros que a trouxeram e teve relações com ela.
Betseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação. Irmão, se você procurar, se você pesquisar, você vai ver que esse ritual de banho era feito com uma água de chuva, que geralmente era num local aberto e era feito com água de chuva. Inclusive tem notícia, depois você pesquisa no Google, você vai ver que agora, recente, lá em Israel, o primeiro-ministro quis instituir esse ritual novamente na sociedade. Teve um monte de gente contrária e tudo mais. Então quero dizer, irmãos, que Davi, ele fez uma coisa muito errada mesmo. Ele viu uma mulher que tinha um marido, como o profeta Natan fala para ele, era o cordeirinho, era alguém que só tinha aquilo, e ele vai lá e manda pessoas buscar essa mulher. E a palavra de Deus vai falar que ele pergunta quem é essa mulher antes de ficar com ela. Então Davi, além de não controlar, achou que estava tudo tranquilo, achou que ganhou tudo, estava sossegado no seu palácio. Além de pegar essa mulher do outro, além de perguntar e mandar saber de quem que era. Então veja, ele faz algo consciente. Não foi uma coisa assim, não, aconteceu. Eu esbarrei ali e aconteceu. Não, foi algo premeditado, algo consciente. Ele tem a informação que essa mulher é esposa de Urias. Mas quem que é Urias, irmão? Quem que é Urias? Eu quero que você abra a palavra do Senhor. No capítulo 23, versículo 39. Capítulo 23, versículo 39. Coloca aqui para mim, fazendo favor. Segunda Samuel, capítulo 23, versículo 39. Urias, o etita, eram ao todo 37. Irmãos, o exército de Israel era milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Esse homem, esse Urias, a quem Davi teve conhecimento que Betseba era sua esposa, era um dos 37. E a palavra vai falar que ele fazia parte dos 30 homens de confiança de Davi. Você sabe o que é pegar uma multidão de mais de 200, vai ter um censo mais para frente na sua Bíblia, que vai falar que tinha 1.400.000 pessoas, homens, que podiam ir para a guerra. Sabe que numa multidão dessa, a pessoa ter 30 de confiança, e na hora que ele vê aquela mulher, e não aguenta, e não segura aquilo que está sentindo, e cobiça, porque estava confiante, fica sabendo que ela é esposa desse homem, da confiança dele. Você acha que isso mudou a cabeça dele? Você acha que isso mudou essa vontade do pecado? Você acha que isso mudou o que ele estava sentindo? Ele não quis saber e continuou a fazer aquilo que lhe agradava. Irmãos, tem outro fato. Davi, então, para esconder isso, a palavra fala que ele manda chamar. E esse Urias, que era um desses homens de confiança, ele trabalhava para Davi como mercenário. Ele não era um israelita, ele não era alguém que nasceu em Israel. Se você ler um pouco mais para frente, vai falar a história dele, e você vai ver que ele é alguém contratado. E mesmo sendo alguém que era um mercenário, alguém contratado, quando Davi chama ele e fala assim: olha, vem cá, vai ter com a sua esposa, para poder encobrir o pecado que ele tinha cometido. Olha o que Urias faz. Olha o que Urias faz. Capítulo 11, versículo 11. Então veja, alguém que não era israelita, alguém que não era o rei de Israel, que deveria seguir a vontade de Deus, ele fala assim para Davi. Urias respondeu: a arca, os exércitos de Israel, de Judá, estão em tendas, e Joabe, meu comandante, os seus soldados, estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer, dormir com minha mulher? Juro diante do rei
que jamais faria uma coisa dessas. Irmãos, mais uma vez, Davi não poderia falar que Deus não escancarou aquilo que ele estava tramando na sua frente. Ele não poderia falar que fez o que fez e tomou as decisões que tomou sem saber, ou que Deus não tinha falado. Olha o que esse homem fala, ele escancara para Davi. Ele fala assim, eu vou chegar, você vai entender porque eu estou falando isso. Ele chega para Davi e fala assim: a arca do Senhor, que é a presença de Deus, está lá na guerra. As tribos de Israel estão lá na guerra. O meu comandante está lá na guerra. E eu vou beber e vou comer e vou estar aqui fora da batalha, aproveitando da vida com a minha esposa. Agora pensa dentro do coração de Davi. Pensa ali dentro. Se esse homem que é um mercenário, que eu pago para ele lutar por mim, ele está considerando a arca, a presença de Deus, ele está considerando as tribos de Israel que Deus me colocou como rei. Ele está considerando tudo isso daqui, que eu devia estar considerando isso daqui. Ele está isso na minha frente. Irmãos, a partir desse momento, Davi fala assim, ó, mandar matar. Agora não tem jeito. Porque olha, imagina, depois de ouvir isso, a palavra de Deus já vai falar que Davi então parte para o último plano. Então Davi, além de tudo isso que eu falei até agora, Davi vai maquinar a morte de Urias. Irmãos, quando a gente leu onde o profeta Natan fala que ele roubou e não teve compaixão, você vai entender agora nessa passagem. No capítulo 11, quando vai falar da trama da morte de Urias, Davi ele manda uma carta para o seu general e fala para ele colocar Urias na frente da batalha, e que na hora que a batalha estivesse muito quente, que era para eles se recuarem para que Urias fosse morto. O comandante obedece o que o rei falou. Só que se você for ler depois no capítulo 11, o versículo 16, 17, 18, você vai ver que o general, ele fica tão perplexo com a ordem que Davi fez, que Davi deu, apesar de cumprir, ele manda uma carta de um relatório de batalha para Davi. E nessa carta de relatório da batalha, ele diz assim, olha, para o mensageiro, Davi, na hora que ficar sabendo quantos homens que morreram nessa batalha, ele vai ficar irado. Ele vai falar, mas por quê? Por que que você levou os homens tão perto do muro? Por que que você deixou chegar nessa situação? Só que aí Joabe fala assim para o mensageiro, mas na hora que ele estiver bravo assim, fala para ele que o soldado dele, Urias, morreu. Quer dizer, mandou um código, né? Se ele, na hora que ele ficar bravo com o jeito que aconteceu, fala que o soldado Urias morreu. Então Davi, irmãos, no versículo 25, Davi responde desse jeito para Joabe, capítulo 11, versículo 25. Diga a Joabe que não desanime. A espada devora este hoje e aquele amanhã. Lutem bravamente e conquistem a cidade. Irmãos, Davi então, na hora que recebe a notícia que esse homem tinha morrido, ele fala, esquenta não, Joabe. Hoje um morre aqui, amanhã outro morre ali. Ele perdeu totalmente a compaixão. Ele ficou perdido totalmente na concupiscência do pecado. A palavra de Deus, num versículo um pouco antes, vai falar que quando Betseba fica sabendo que o marido morreu, ela chora. Ela chora. Então veja, não existe a mulher sedutora, não existe caiu no pecado sem querer, não existe nada. Foi algo muito grave, ao ponto de agora você entender a profecia de Natan e para ele, e entender que Natan está falando assim, olha, você fez algo imperdoável, porque como aquele homem rico tomou aquele cordeirinho do homem pobre, aquele cordeirinho que ele não ganhou, não, a palavra fala que ele comprou, e aquele cordeirinho era como uma filha para ele,
que comia no prato dele, que bebia no copo, que era como uma filha. Então você entende por que o profeta fala da gravidade do que Davi fez? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Voltando naquele versículo que eu pontuei, quando o profeta Natan fala assim: esse homem é você. Eu quero, se você tiver coragem, porque aqui no coração, quando você vê alguém que fez uma barbaridade desse tamanho aqui, a sua reação é a reação de Davi, é falar assim: não, mas eu não sou assim não, eu não tenho coragem de fazer isso não, eu nunca vou fazer um negócio, que dia que eu vou fazer um negócio desse? Só que na vida da gente, irmãos, você vai ter que ter a consciência que você é esse homem e eu sou esse homem. Porque se Davi, um homem escolhido de Deus, teve a condição de fazer isso que ele fez, eu e você faz o dobro do que isso. Mesmo que você vá olhar para mim agora, uns não vai nem olhar, e vai falar que não faz, mas faz. O resumo, irmão, da nossa vida. O resumo. Existe o céu. Quem aqui crê no céu? Eu sei que é uma situação que nós, seres humanos, a gente tem uma mania de gostar muito das coisas mais fáceis, né? Eu estava pensando hoje, se você for no médico e o cara falar assim: ó, Alan, você precisa emagrecer 15 quilos ou mais. Olha, você tem que cortar isso, cortar aquilo, cortar isso, cortar aquilo. É difícil. Aí ele fala assim: ó, se você não acontecer isso tudo, você vai ter uma doença, você vai ter diabetes. O cara, em vez de pesquisar como é que ele faz para ficar magro, ou para poder não ter a doença, já começa a pesquisar os remédios da doença. Ele já começa a pesquisar que remédio que diabético toma, que remédio que esse doente toma. Ele não vai atrás, ele prefere o quê? O mais fácil. Então, muitas vezes, quando a gente vem na igreja, eu sei que de repente você quer ouvir o quê? Olha, se você fazer uma coisa assim, vai dar certo, a sua vida vai mudar e as coisas vão começar a acontecer. O problema, irmãos, é que existe o céu, existe o inferno, existe o pecado. A palavra de Deus vai falar, que a gente vai ler, que na hora que o profeta Natan escancara isso para Davi, ele se arrepende. A palavra de Deus fala que Davi se arrepende e fala: eu pequei contra o Senhor. Só que aí Deus fala: olha, você se arrependeu do que você fez, porém, o seu filho vai morrer. Porém, o fruto do pecado, você vai colher. Porque você se arrependeu, você não vai morrer, mas o menino vai morrer. O filho que Davi teve, o primeiro filho que Davi teve com Betseba, vem a falecer. Irmãos, então, muitas vezes na nossa vida, acontece um monte de coisa, que às vezes a gente quer remédio paliativo, ou que às vezes a gente quer uma solução fácil, que resolva aquilo, porém o problema está mais embaixo. O problema está muito mais embaixo. O problema está naquilo que você está fazendo, naquele pecado que você está oculto, naquilo que só você e Deus sabem o que está acontecendo. E aí, por mais que Deus te perdoe, por mais que você foi salvo, que você vai para o céu pela graça de Deus, Deus vai falar para você: você não vai ser morto, mas você vai colher o fruto do pecado. Aí você pode olhar para mim e falar assim: então, e agora? O que eu posso fazer? Já aconteceu, eu já fiz. Irmãos, eu quero que você leia em casa o capítulo 12. Você vai ver que Davi, quando ele se arrepende, e se arrepende de verdade, enquanto ele está lutando para que esse filho dele não morra, porque Deus fala que por mais que Davi não ia morrer, o filho dele ia morrer, você vai ver que ele ora, que ele faz jejum, que ele faz um monte de coisa. Mas na hora que esse menino morreu, e na hora que não tinha mais jeito, e ele já tinha pedido perdão, e já tinha se arrependido, você vai ver que a palavra diz que Davi se veste, se perfuma, faz um banquete, come. Aí a palavra de Deus fala que ele vai lá e consola a sua esposa, que agora é sua esposa, e fala que ele teve um filho novamente com essa esposa, e que esse filho que ele teve novamente com a mesma mulher, Deus amou.
que foi Salomão. Então você vê que a reação de Davi, apesar de, como eu e como você, nós não somos nem um pouquinho diferente que ele, na hora que ele se arrepende, que ele vê o que ele fez, ele tem a coragem, porque precisa ter coragem, irmãos. Não é fácil, não. Precisa ter coragem para você estar indo para um rumo e de repente você ter que virar e se converter dos maus caminhos e partir para o outro caminho. Não é fácil, precisa ter coragem. Precisa ter coragem para a gente abandonar essa coisa. Eu fico imaginando Davi para ter feito tudo isso, sendo um rei de Israel. O quão esse pecado foi grande, subiu forte dentro dele. Mas precisa ser corajoso e precisa ter coragem para se arrepender e mudar o caminho que está acontecendo. Alan, aconteceu, e agora? Você se arrepende? Será que você se arrepende de verdade? Será que eu me arrependo das coisas que eu faço, dos pecados que eu cometo, dos pecados em oculto, da forma que Davi se arrependeu? Davi então ele peca. Davi ele se arrepende. Davi ele tem coragem de mudar. E Davi tem coragem de começar a fazer a coisa certa, que agora ele consola a sua esposa e tem um filho com essa esposa. E Deus ama essa nova atitude de Davi. Amém, igreja? Abra a palavra do Senhor no Salmo 51. Irmãos, Deus, Ele tem prazer na reconciliação. O projeto de Deus para nós, o projeto de Deus para a humanidade. Nós estávamos perdidos pelo pecado. Nós estávamos aqui como Davi, submersos na maldade, no pecado, nas coisas erradas. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele coloca um arrependimento, o Espírito Santo coloca uma semente no seu coração. E essa semente é capaz de fazer você se arrepender. E você vai ver que lá em Samuel, quando fala assim, Davi se arrependeu, é uma coisa curtinha. Davi se arrependeu. Mas agora no Salmo, você vai ver o que é a misericórdia de Deus, quando pega um coração, um homem dessa forma, caído desse jeito. Olha a realidade, olha como Deus transforma essa mente, transforma o coração. Um homem que estava maquinando a morte. A palavra de Deus fala que, além de matar Urias, morreu várias pessoas, vários soldados por conta disso. Olha o salmo que Davi, olha essa oração que Davi escreve sobre esse tema. Esse aqui foi a oração de pedido de perdão que Davi fez a Deus. Fala assim no salmo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que era mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no meu íntimo, no meu coração, e me mostras com sabedoria. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste. Agora permite que eu exulte outra vez. Não continue a olhar para os meus pecados. Remove as minhas manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito firme. Não expulse da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito.
restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus da minha salvação. Então com alegria anunciarei a sua justiça. Abra os meus lábios, Senhor, para a minha boca te louve, para que a minha boca te louve. Tu não desejas sacrifício, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda, reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Sobre o teu altar, novilhos voltarão a ser sacrificados. Irmãos, Deus, Ele quer isso de mim e de você. E a minha vida e a sua vida pode ser transformada 100%. E aquilo que você acha que que te persegue, algo que é impossível, ou algo que a sua vida derrapa, no seu trabalho, é casamento, é emprego, é em tudo na sua vida, ela é transformada com o coração quebrantado. A palavra fala que Deus nunca vai deixar um coração quebrantado. Ele nunca vai deixar alguém que está quebrantado na sua presença, arrependido na sua presença, e nunca vai deixar de mudar essa vida. O Salmo vai dizer então que a partir desse momento, Deus então vai voltar a aceitar o seu louvor, vai voltar a aceitar o seu sacrifício. Irmãos, será que funciona? Aí você me pergunta, tudo que Davi fez, tudo que aconteceu, ele se arrepende, ora a Deus dessa forma, será que funciona? Deus faz uma promessa para Davi, irmãos, que o reinado de Davi duraria para sempre. Desse mesmo homem que eu demonstrei uma face tão humana, igual eu, igual você, desse mesmo homem, Deus faz um homem aonde que o desejo do coração dele é que o seu reinado durasse para sempre. Através desse mesmo homem, quando eu disse que esse homem sou eu e que esse homem é você, nós também podemos ser igual a Davi. Nós podemos nos reconciliar com Deus através de Jesus Cristo. Nós podemos fazer parte dessa promessa. Nós podemos ter uma vida feliz na presença de Deus, uma vida alegre, uma vida repleta. E que hoje na sua vida pode estar faltando. E que hoje na minha vida pode estar sendo algo tão miserável, tão pouco. Só que nós às vezes queremos a gente não resolve na onde é que tem que resolver, a gente não quer resolver na onde que importa, na onde que Deus vai transformar. A gente gosta de coisas paliativas. Tenha coragem, irmãos, para fazer igual Davi, que Deus não vai deixar você de lado. Amém? Amém, igreja? A Bíblia vai falar que Jesus, filho de Davi, e na genealogia de Jesus, a própria Betseba é lembrada como a mulher de Urias, mostrando que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Olha como que a palavra de Deus é muito detalhe. Mesmo acontecendo uma história dessa, é horrível. Quando a Bíblia vai falar dos descendentes de Jesus, escreve, relata o acontecido. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus de perdão. O nosso Deus é um Deus que a palavra fala que quanto mais densa as trevas, quanto mais seu coração pode estar em trevas, quanto mais seu coração pode estar fechado para as coisas de Deus, quanto mais o meu coração e o seu coração, na hora que ouve as coisas de Deus, já não está dando a mínima, já está fechado para essas coisas, parece que já não faz mais parte da sua vida. Mesmo assim, quanto mais densa essa treva, mais brilha a luz de Jesus, irmãos. Quanto mais densa essas trevas, quanto mais a situação você acha que é impossível, que para você não tem jeito, eu te falo,
para você tem jeito, para Davi teve jeito. E para todos que se arrependerem, para todos que tiverem um coração contrito na presença de Deus, vai ter jeito. Amém? Levante-se em nome de Jesus, vamos orar. Eu queria que você, nesse momento, se você puder abaixar sua cabeça, se você puder colocar a mão no seu coração, se você puder fazer um ato de reverência a Deus, eu queria que você fizesse uma oração sincera. Irmãos, a sua relação com Deus pode estar longe. Quando estava ocorrendo essas coisas com Davi, ele estava longe de Deus, ele não estava sentindo mais a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus não falava mais com ele. Tanto que no Salmo, ele ora e fala: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Mas não me lance fora da tua presença. Senhor, não nos lance fora da tua presença, Pai. Cria em nós um espírito reto. Deus, não afaste de nós o teu Espírito Santo. Senhor, muitas vezes a minha vida ou a vida dos meus irmãos que estão aqui, que estão me assistindo, não estão tendo aquela relação contigo, Pai. A fé já não é mais a mesma. Senhor, os atos da vida, os frutos que ela produzem, as suas atitudes, Senhor, não está condizente, Pai, com quem está cheio do teu Espírito Santo. Deus, nós queremos estreitar o nosso relacionamento contigo, Pai. E essa é uma noite de reconciliação, essa é uma noite em que nós queremos abrir o nosso coração e fala para Ele, fala: Deus, eu quero estar na Tua presença, eu quero que as coisas da Sua obra façam importância para mim, eu quero estar na Tua presença, eu quero sentir o Teu Espírito, eu quero estar como o primeiro amor, eu quero ter alegria nas Suas coisas. Eu não quero ter um relacionamento onde eu venho para a igreja por vir. Pai, eu quero ter algo real contigo, Senhor. Quebra esse coração duro, quebra esse coração de pedra. Esquadrinha, Pai. Esquadrinha os nossos corações. Não retire de nós o Teu Espírito Santo, Deus. Senhor, nós queremos o Teu perdão, Pai. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, Pai. Pai, eu peço em favor de cada irmão que está aqui nessa noite, Pai. Senhor, que tudo aquilo que atrapalha no caminhar dos meus irmãos, Pai, que tudo aquilo que não deixa, Senhor, essas vidas ter comunhão contigo, Pai, que seja repreendido em nome de Jesus. Pai, que essas pessoas possam viver uma fé em Ti, Deus, que elas possam ver essa transformação como houve na vida de Davi, uma transformação real, que elas possam experimentar essa transformação, que elas possam ter essa experiência contigo, não de ouvir falar, mas uma experiência pessoal, uma experiência real, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pela sua graça, nós te agradecemos pela sua misericórdia, pelo seu amor, e por nos sustentar até aqui, Pai, até aqui, e nos dar essa chance de mudar, essa chance de voltar a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.